Olá amigos, tudo bem? Amigas? Bom, hoje nós vamos falar sobre a teoria do domínio do fato. E para isso, como exemplo, vamos usar alguns casos que vêm sendo explorados pela mídia há um bom tempo. Bom, recentemente teve a prisão da advogada Deolane Bezerra, também agora decretada a prisão do cantor Gustavo Lima, e a gente não podia deixar de usar como parâmetro a situação dos presos manifestantes do 8 de janeiro. Quem tiver interesse, fique com a gente, nos assista, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e conta para os amigos. Então vamos lá. A advogada Deolane Bezerra foi presa por conta de uma ordem judicial em decorrência de sua suposta atuação num delito qualquer. E não vamos aqui, não interessa da culpa ou inocência, se houve o crime ou se não houve, se ela participou ou não, assim como dos demais que nós vamos usar como exemplo. Nós vamos falar do direito, do devido processo legal, do direito à ampla defesa e ao contraditório, e principalmente do princípio da presunção de inocência, que regula, pelo menos ainda regula, o ordenamento jurídico brasileiro. Então vamos lá. O juiz determinou a prisão. Passou um pouco, ela foi presa e logo depois a sua prisão foi revogada. Passou um pouco, ela foi presa de novo por uma outra nova ordem de prisão. Passou mais um pouco, ela foi presa, foi solta, foi presa, foi solta, e agora veio uma ordem para colocar em liberdade. O que está acontecendo com o nosso direito? Quem está certo? O juiz que mandou prender ou o juiz que mandou soltar? Qual é o entendimento? Então vamos voltar. É direito de todo cidadão brasileiro, inclusive dos estrangeiros que transitam pelo país ou que aqui residem, o direito à ampla defesa e o contraditório. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas e o cantor Gustavo Lima, que ao que parece a ordem de prisão foi decretada porque ele não teria colaborado com a justiça, mas ele vai produzir prova contra ele? Ele foi condenado? Ele já foi julgado? Houve acusação promovida pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. O sistema brasileiro processual é acusatório, então isso pressupõe que haja uma acusação. Não foi acusado, não tem nem processo. Mas como é que ele tem uma ordem de prisão? Porque ele tem risco de fuga? Não, ele foi preso porque ele deu carona para alguém, ou foi no avião com pessoas que estariam supostamente envolvidas em outros crimes, que ele poderia ser participante ou não vem ao caso. Aí depois ele foi numa festa em outro país, e porque ele estava lá, ele poderia atrapalhar a instrução por conta do avião, porque ele é rico? Porque ele é rico? Não, porque ele é rico. Então a prisão foi porque ele é rico ou porque ele cometeu o crime? Eu me recuso a acreditar que essa prisão vai ser mantida, mas isso é um trabalho para os nossos colegas advogados que vão atuar nesse processo. Então, assim, ele deveria auxiliar a justiça, ou seja, aquele que o acusa, se bem que o Ministério Público não acusou, olha que confusão. O juiz é linha dura, a juíza que mandou prender linha dura, ela quer dar o exemplo, o caráter pedagógico, mas e o crime? E a lei? E a presunção de inocência? E o devido processo legal? E a individualização da conduta? Então vamos falar da teoria do domínio do fato. O que é isso? A teoria do domínio do fato, ela diferencia o autor do partícipe, aquele coadjuvante. Até eventualmente possa ter participado do crime, mas ele teve alguma motivação? Ele queria que o crime, ele queria o resultado? Ele participou de um crime pugnando por esse resultado? Ou ele foi indo no bolo e foi vendo o que ia acontecer e de repente ele está envolvido? Ou ele foi envolvido por quem tinha o poder? Essa é a teoria do domínio do fato, que distingue o autor do participante, do partícipe, do coadjuvante. Então, vamos exagerar um pouquinho, vamos retroceder a 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas foram presas porque eram golpistas. Mas não houve golpe. Eles foram presos porque incentivaram os militares a praticar o golpe, e por isso são associados criminosamente a quem praticou o golpe. Não houve golpe, né? Eles foram associados a quem? Não foram ainda identificadas as condutas de ninguém praticamente, porque o relator do processo entendeu que ali havia um crime multitudinário, mais ou menos assim, todo mundo fez a mesma coisa, com o mesmo motivo, com a mesma intenção e mais, querendo o mesmo resultado. Não é isso que aconteceu.
Teve gente que nem sabia que estava lá, já disse em outras ocasiões, prenderam um motorista de táxi, de Uber, mendigo, pessoas estavam ali de curiosos, na verdade, prenderam as pessoas que estavam no QG, porque não tinham para onde ir, porque não tinham hotel, porque eram de fora, porque não moravam em Brasília. E também, claro, prenderam aqueles que vandalizaram, que entraram dentro dos prédios e quebraram coisas. Esses foram presos em flagrante. Mas tivemos várias pessoas que também entraram nos prédios, saíram e foram embora e não foram presos. Depois foram, quando meio que sua conduta foi identificada e individualizada. Mas e os outros? Então todo mundo fez a mesma coisa? Não. E a teoria do domínio do fato? Eles estavam ali por quê? Porque um dia alguém falou, vamos nos manifestar. O próprio ex-presidente Bolsonaro, ele se manifestou como entendendo que a manifestação era livre, era interessante, que ajudaria o processo democrático. Muitas pessoas foram ali por conta desse chamamento dele e de outros integrantes do governo. Então, assim, quem induziu quem a fazer o quê? Foi o presidente, foram os integrantes do governo, da alta cúpula do governo, ou foram os próprios manifestantes que foram lá porque quiseram? E se associaram criminosamente a quem? Teoria do domínio do fato. Quem é o mandante? Quem é o organizador? Quem é o autor? Bom, não houve crime, né? O crime era o golpe. Ah, não. O golpe era o ato antidemocrático. Mas eu acho que se expressar é democrático. E se eu falar alguma besteira, eu pago pelo meu excesso. Tem um código penal para isso. Calúnia, injúria e difamação. Ah, porque invadir os palácios é ato democrático? Eu vejo que não. É crime de destruição do patrimônio público, é o vandalismo, sei lá o quê. Tem 1000 tipos penais que podem se encaixar aí. Para a democracia, temos outras manifestações que aconteceram e não foi considerado caráter antidemocrático. Lembra dos Black Box de 2013, se não me engano? Que dali começou todo o movimento pelo preço das passagens, quebraram um monte de coisa, invadiram, quebraram outras coisas. E os sem terras? E os sem terras que invadem prédios privados e públicos, áreas privadas? Então, assim, a gente tem que entender. E eu faço esse gancho com o Rio de Janeiro porque o Supremo ali, independente da manifestação do Ministério Público, que é o titular da ação penal, mas ele não pode ser simplesmente um mero homologador, ele tem que dizer antes o que ele deseja. Nesse caso, por exemplo, do cantor Gustavo Lima, o Ministério Público não ofereceu denúncia, ao contrário. Ele disse que não havia motivo para a prisão, mas ainda assim o juiz mandou prender. Teoria do domínio do fato. Quem é autor, quem é participante, né? Lembremos do princípio da presunção de inocência. E as pessoas no Brasil não podem ser presas, ninguém pode ser preso, enquanto não for condenado. E essa condenação tem que ser confirmada por um colegiado e após o trânsito julgado. Essa é a discussão. Se prende após a decisão em segunda instância ou após o trânsito julgado, ou seja, quando acabarem todos os recursos. Mas nunca antes de uma primeira condenação. Essa prisão preventiva está sendo vulgarizada, começou pelo STF, quando tem um monte de gente presa, até hoje, todo mundo está preso, está em casa por tornozeleira, mas está preso, porque sua liberdade está sendo tolhida, o direito de ir e vir está limitado. E agora o cantor Gustavo Lima tem uma prisão decretada, porque ele estava com pessoas que eventualmente cometeram crimes, ou até ele mesmo pode ter cometido, não é o caso. Mas não é hora de prender. Tem gente que pratica um crime, é preso em flagrante e fica solto até o fim do processo, do devido processo legal, porque assim manda a lei. Então o juiz tem que mudar a lei. Se o juiz quiser mudar a lei, ele tem que deixar a toga e se candidatar e se transformar num parlamentar, para que ele possa fazer parte do processo legislativo. O juiz não pode vulgarizar a lei. Então, quando o Supremo fala, eu vou mandar prender, mesmo antes de acabar dos recursos, voltando ao 8 de janeiro, para que a gente lembrar desse princípio da presunção de inocência, do direito da pessoa, mesmo réu, não produzir prova contra si mesmo, que pessoas que estavam em liberdade provisória, a prisão era preventiva, era provisória, foram colocadas em liberdade provisória e alguns, por algum motivo, não foram encontrados. Alguns que tinham sido condenados em primeiro julgamento, mas estavam em liberdade porque ainda tinham direito dos recursos. Aí alguém foi embora para outro país
e outros que tinham esse mesmo direito, o benefício legal, constitucional, processual penal de aguardar o julgamento em liberdade, o final dos recursos, foram presos porque o juiz entendeu que havia o risco de fuga. Risco de fuga porque outra pessoa fugiu? Não, gente, não pode vulgarizar o direito do cidadão. Isto não é democrático. Eu respeito as decisões judiciais, sempre respeitei, sempre vou respeitar, mas eu tenho o direito de divergir, ainda mais como advogado jurista, estudioso do direito penal. Na minha avaliação do direito público, claro, o interesse público prevalece sobre o interesse particular, mas tem limite, porque o artigo 5º da Constituição impõe direitos ao cidadão. São cláusulas pétreas. Então, minha avaliação, não seria possível a decretação da prisão do Gustavo Lima sem realmente um fato real, uma conduta individualizada e o julgamento. Não pode prender porque o juiz está com medo que ele fuga ou porque ele é rico. Senão vão prender ricos. Se diz que no Brasil só é preso o pobre, e agora o juiz fala, não, vamos prender os ricos. Então ele está sendo preso porque cometeu um crime ou porque é rico? Advogada, se cometeu crime, não sei, não me importa, Deolane, mas tem que correr o devido processo legal com o direito à ampla defesa contraditória, porque tem evidências. Mas não houve o julgamento, não está esgotado. E o principal, na fase pré-processual, na fase inquisitorial, na fase do inquérito policial, há que se falar no modelo inquisitório, porque ali no momento inquisitorial, do inquérito policial, é isso mesmo, inquisitorial, porque se assemelha aos tribunais da Santa Inquisição, onde não havia defesa. Naquele momento pré-processual, não há acusação, então não há defesa. Por quê? Porque a polícia não acusa, quem investiga não acusa, quem acusa é o Ministério Público. Depois que a acusação é acolhida, aí começa o processo. A denúncia é aceita, acatada, começa o processo. Aí já entra no modelo acusatório, onde o titular da ação penal, que é o Ministério Público, vai acusar. Aí o juiz vai julgar. A gente tem que respeitar essa independência dos poderes no processo criminal principalmente, que a polícia acusa, a polícia investiga, ela não acusa. O Ministério Público até tem direito de investigar, mas ele investiga porque ele vai acusar. Agora o juiz não. Eu sempre fui contra, mas agora eu estou começando a ficar completamente a favor do modelo do tribunal de instrução, do juizado de instrução, do juizado de garantias. Não estou falando de audiência de custódia, não, mas as garantias constitucionais têm que ser vistas e revistas. Então, aquele que participa dessa fase inicial da persecução criminal não pode ser o mesmo juiz que julga, seja o juiz nos foros privilegiados, que são os processos criminais levados ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, no foro comum. Vamos, para finalizar essa nossa fala, vamos lembra que o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ele foi preso. Ele estava nos Estados Unidos, foi decretada a prisão dele, porque ele havia praticado um crime, né? Porque não se pode prender para investigar. O juiz decretou prisão preventiva porque tinha certeza que ele havia cometido um crime. Poxa, mas ele veio dos Estados Unidos, estava de férias com a família, ele veio dos Estados Unidos, se apresentou voluntariamente, que acabou o motivo da prisão no flagrante, ele se apresentou voluntariamente, ficou preso por meses, porque teria sido ele omisso nas suas funções de secretário de Segurança Pública de Brasília, do Distrito Federal, e também porque havia participado dos atos preparatórios ao golpe, que não aconteceu. Então, se o ministro praticou o crime de fomentação dos atos preparatórios para o golpe, juntamente com outras pessoas do primeiro escalão, como é que as pessoas aqui embaixo, os coitados dos manifestantes, foram presos porque incitaram as Forças Armadas ao golpe? Se alguém incitou as Forças Armadas ao golpe, foi o alto escalão do governo. Mas incitou, deu ordem. Se o presidente tivesse dado a ordem, os militares tinham que cumprir, senão eles cumpririam a ordem. Então aí seria o golpe ao contrário. Eles teriam tomado o poder do presidente Bolsonaro, não do presidente Lula. Não houve golpe, gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é uma linha muito tênue quando a gente fala de democracia, a gente fala de crime, a gente fala de direitos, a gente fala de ato democrático ou antidemocrático, a gente fala da liberdade do cidadão, do direito de ir e vir, do princípio da presunção de inocência, do direito constitucional irrevogável da ampla defesa e do contraditório. Então é isso.
Fiquem ligados, quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, dá o sininho, dá um joinha, conta para os amigos. Até o próximo vídeo.